Vamos orar para a gente começar? Senhor, louvamos o Teu nome e te agradecemos, ó Deus, por esse dia, Pai. Obrigado porque temos a oportunidade de, enquanto irmãos, nos reunirmos, ó Deus, para estudar a Tua palavra. Pedimos a Tua orientação, a Tua direção, para que tudo que façamos aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória, mas também, ó Deus, para a nossa instrução. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui. Abençoa cada um dos pedidos, ó Deus, que eles têm colocado diante de Ti. Abençoa todos aqueles que estão reunidos nesta hora em Teu nome, para Te louvar, para Te engrandecer. E muito obrigado, Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, para começarmos, aula 7, falta mais uma. Ok? Du, tenha paciência. Antes da gente começar, essa é a próxima série que começa no primeiro domingo de dezembro, dia 3 de dezembro, para ser mais preciso. São temas diversos e são aulas avulsas, tá? Não é uma sequência de aulas, são aulas avulsas, temas muito atuais, né? Ou seja, luz na escuridão, conhecendo a verdade em tempos de mentira. Basicamente, qual é a abordagem dessa série? Esse negócio está muito para frente aqui. Um pouco enrosco aqui. Qual é a abordagem dessa série? Coisas que estão acontecendo no mundo e que a gente tem ouvido e o que a palavra ou as escrituras dizem a respeito desses temas. Então, basicamente, qual é a ideia aqui? Elucidar temas, são temas relevantes, temas que a gente ouve toda hora, no sentido de trazer à luz das escrituras e entender o que as escrituras dizem. Tudo bem? Acho que no próximo domingo a gente já tem as inscrições abertas. Recomendo. Vamos lá. Como eu disse, aula 7, a gente viu e a gente vai fazer uma caminhada agora introdutória para lembrar tudo aquilo que a gente viu a respeito de autoridade, mas a ideia aqui é olhar para a minha, a sua e a nossa autoridade, ou seja, o que nos dá autoridade. Tudo bem? Objetivo do nosso curso, entender o princípio de autoridade e entender como é que ela pode gerar em nós esperança. Apesar que a gente está indo meio que ladeira abaixo, né? Só vendo, né? Então vamos lá. Para a gente começar, assim que o computador ajudar, a gente vai fazer um retrospecto das aulas anteriores, tá? Então na aula 1, a gente falou o que é autoridade, a gente olhou para algumas definições, só lembrando, né? 3 definições a partir do conceito ou da filosofia, outras 18 definições da filosofia moderna, beleza? E a gente olhou à luz da Bíblia o que é autoridade com esses textos aí, ok? Sabendo que toda autoridade foi estabelecida por Deus, tudo bem? E a nossa autoridade maior, obviamente, é a palavra de Deus. Na aula 2, a gente falou sobre o que confere autoridade. E esse é um tema que a gente vai tratar muito aqui hoje para entender algumas coisas, tá? Então, o que concede autoridade, né? O que confere autoridade a uma pessoa. A gente viu a respeito de alguns líderes, né, que exerceram autoridade sobre o ser humano ao longo da história. Boa parte deles terríveis líderes, né? Alguns bons exemplos. E a ideia é, a autoridade não é instituída pelo bem comum ou por algo bom, coração pecaminoso, ou seja, a gente tem um desvio aí no meio do caminho, ok? Aula 3, a gente viu a autoridade do Criador, chover no molhado, ou seja, Deus detém toda a autoridade em quaisquer condições. Aula 4, a gente viu a autoridade que foi dada a Adão por Deus, né? Ou seja, inclusive a gente falou de como a nossa autoridade é restaurada, ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, nós minimizamos os impactos das maldições que foram lançadas sobre nós mediante o pecado, ok? Na aula 5, a gente falou sobre a autoridade de Satanás, né? Ou seja, como é que ele se tornou síndico da terra com a desobediência de Adão. E aí a gente viu algumas outras coisas, especialmente que ele insiste em nos destruir, ok? Aula 6, que foi a aula de semana passada, a gente olhou para a autoridade de Cristo, ok? Toda a autoridade foi dada a ele, segundo Mateus 28.
E a gente olhou algumas características dele enquanto autoridade, aqui na terra e lá no céu. E hoje, desculpa, não me lembro de nenhuma questão pendente da aula 6. Se alguém tiver, por favor, me lembre. E a gente trata na aula 8. Tô brincando. Mas eu não lembro de nenhuma questão pendente, portanto, tudo bem, Lucas? Não ficou nada pendente, né? Me ajuda aí. Portanto, vamos para a aula 7. O que a gente vai ver aqui na aula 7? Primeiro, a gente vai falar sobre a autoridade do cristão. Qual é a nossa autoridade segundo a Bíblia? Eu já dei um spoiler, né? Quando nós aceitamos a Cristo, nós resgatamos parte da autoridade que foi nos dado lá na criação. A gente vai ver um pouco sobre as autoridades dos nossos tempos. Calma, se alguém precisar, eu trouxe magnésia bisurada, um eno, né? A gente vai falar sobre conquista ou imposição de autoridade. Acho que esse é um tema bem relevante e, na verdade, esse é o âmago daquilo que a gente vai tratar aqui hoje. A gente vai falar também sobre buscar quem não tem autoridade. E aí é meio que dá um nó na cabeça, depois de tudo que a gente viu, mas isso daqui é extremamente relevante para que a gente conclua na semana que vem o tema autoridade. Tudo bem? Vamos lá? Quem puder abrir os textos, por favor. Quem abriu pode ler. Mateus 28, desculpa, de 18 a 20. Olha só, primeiro item aí que nos é dado enquanto autoridade. Jesus disse: toda autoridade me foi dada e eu estou enviando vocês para criarem discípulos e ensinar esses discípulos a andarem nos meus caminhos. Então, primeira autoridade que nos é dada enquanto cristãos, nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, uma das nossas principais missões aqui na Terra é, assim como nós o recebemos, nós entendemos o plano de salvação, nós temos que replicar isso a outros. Ok? Tudo bem? Atos dos Apóstolos 1:8. Opa! Mas recebereis poder, autoridade, ou seja, provém do poder. Você dá poder a alguém, você está dando autoridade para alguém. E o que ele está dizendo é que vocês receberam, se aceitaram a Cristo, receberam o Espírito Santo, que é um selo, que é uma marca, né, daquele que aceita a Cristo. Então vocês têm poder para pregar o Evangelho. Vocês estão autorizados a testemunhar, vocês estão autorizados a agirem como os meus embaixadores. Ok? Tudo bem? 2 Timóteo 1, de 7 a 8, por favor. Olha só, porque Deus nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. De novo a palavra poder aí, nos dando autoridade para pregar, nos dando autoridade para vencer o medo e testemunhar, ou seja, vencer o pecado. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ou seja, essas circunstâncias, inclusive que Paulo vivia, não deveriam servir para nós como decepção ou frustração. Pelo contrário, Paulo diz, participem comigo disso. Ou seja, isso tem que nos dar motivação. Ok? João 14:12. Olha só, aquele
que crê em mim. Ou seja, de novo, Jesus dando poder para nós que o servimos ou que cremos nele, para fazermos grandes obras, para fazermos coisas iguais a que ele fez. Ou seja, de novo, ele nos dizendo: estou dando poder a vocês, enquanto minhas testemunhas e meus embaixadores, para fazer as mesmas coisas que eu fiz. Lucas 10, 19. Acho que faltou uma frase ali, né? Mas tudo bem. Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, se sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. De novo, Jesus nos dando autoridade para fazermos coisas iguais a que ele fez, sem termos que nos preocupar. Por quê? O poder que nós temos e que atua em nós, que é o Espírito Santo, provém dele. Essa é a autoridade que ele nos deu. Ok? Finalmente, 1 Coríntios 11, 3. Ou seja, em Efésios 5, 22, a Silvia não está aqui para me tirar sarro, mas o texto que eu fiz ela decorar antes da gente casar. Quando a gente escuta esse texto, e é comum isso acontecer, né? Há uma manifestação feminina a esse respeito. Como assim tem que submeter e tal? Existem premissas para isso. Ou seja, você vai se submeter ao seu marido, fato. Mas pouca gente esquece que a primeira coisa que o texto diz é que o marido tem que ser cabeça. Tem que ser exemplo, tem que estar conectado com Deus, tem que ser dependente de Deus. Ou seja, não é simplesmente uma submissão cega. Não, tudo bem, meu marido é um errante lá e eu vou me submeter a ele e vou fazer. Não, beleza? A submissão ou a autoridade que Deus está dando ao homem inclui responsabilidades do homem. Beleza? E a gente vai ver isso daqui um pouquinho mais para frente, como isso tem se distorcido ao longo do tempo. E aí a gente fica questionando, mas por que será que o casamento não dá certo? Por que será que tem problema matrimonial? É porque existe, muitas vezes, não a falta de submissão da esposa, mas a falta de liderança do marido. Existe a falta de compromisso do marido com o Senhor. Infelizmente, senhores e senhoras, não é difícil encontrar lares onde a esposa é um exemplo de fidelidade ao Senhor. E o marido, e desculpa, eu sou homem e me incluo nisso, nós somos muito largados, nós somos muito, sabe? Pô, trabalho o dia inteiro, estou cansado, cara, não, sabe? Sempre a gente tem uma... E aí você vai se tornando omisso e a mulher vai ocupando espaço. A mulher vai ocupando espaço. A hora que você vê a mulher está tomando decisão, a mulher está cuidando de tudo, a mulher... E você é simplesmente, ou quase, né, um visitante, entendeu? A Bíblia precisa, ela é cirúrgica. Deve haver a postura do homem enquanto cabeça na dependência do Senhor. A Bíblia diz que nós, homens, somos sacerdotes do nosso lar. E o sacerdote tinha uma série de incumbências, uma série de responsabilidades a cumprir. Ok? Então, isso precede a submissão da mulher. Ok? Sigamos. Ainda, Tito 3,15. Vou ler esse enquanto vocês procuram a próxima, tá? Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Paulo orientando a Tito. Tito, pode exortar. Você tem vida com Cristo? Pode exortar. Isso é parte das suas responsabilidades. Isso é parte das nossas responsabilidades enquanto cristãos. Infelizmente, nós vivemos um tempo que para mim é extremamente ingrato. E se a Silvia estivesse aqui, ela já ia balançar a cabeça assim. Porque boa parte daquilo que as Escrituras nos ensinam, a gente, muitas vezes, por comodidade ou por não confrontar alguém, a gente não exerce. Olha o que Paulo está falando para Tito. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Ou seja, ele está falando para exortar. E a gente vai ver em Tiago também algo parecido com isso. Ou seja, princípio de exortar. Estou vendo que o meu irmão está em pecado. O que eu faço? Ah, não vou me meter na vida dos outros. É teu irmão.
Ah, não, mas, pô, sabe? A Silvia fica brava comigo, porque às vezes eu falo para ela, pô, nós estamos aqui mesmo, vamos passar na casa de alguém, né? Sabe? Ah, estamos perto da casa do Marcelo, vamos passar lá. Estamos perto da casa do Rafa, vamos bater lá, tomar um café. Eu falo, nossa, que deselegante é isso. Isso não se faz. Primeiro você liga, você agenda. Eu falo, então, quando a gente, né, tem que ligar a agenda, a gente não faz nada disso e não visita ninguém e não tem comunhão com ninguém. Entendeu? Porque tem toda uma ética, tem todo... E desculpem, eu sou do interior de São Paulo, sou caipira, confesso. Quer dizer, do interior não, Campinas está no interior, né? Eu sou mais do interior. E lá na minha terra é o seguinte, você está passando na frente da casa de alguém, você simplesmente encosta e bate. E entra, entendeu? E vai lá e faz. De vez em quando você, né, pega lá a mulher ainda de pijama, né, marido de shortão e tal, e beleza, você tem comunhão. Toda hora a gente está vendo um outro. Só que você cria uma etiqueta, e aí a gente, né, pode discutir de onde vem isso, que inibe que isso aconteça. E o que a gente está vendo? Distanciamento. Sabe? Distanciamento. A gente estava falando de aniversário pouco antes da aula, e para quem não sabe, eu, o Meco e a Kátia fazemos no mesmo dia aniversário. Como é que a gente recebe parabéns? WhatsApp. 99% WhatsApp. Nossa, e é um calor humano no WhatsApp, não é? Não é um negócio legal? Cara, o que está acontecendo? Isso é reflexo de distanciamento. Entendeu? Chama rede social. Não, deveria chamar rede antissocial. Entendeu? Porque, desculpa, não tem calor humano, não tem interação. Nossa, o que você trouxe aí pro café, cara? Bom, hein? Obrigado. Olha. Agradecer o irmãozinho, gente. Pô. Entendeu? O que você tem? Você tem distanciamento. E isso daqui que a gente está vendo, ou seja, confessem os seus pecados uns aos outros, né? E orem uns pelos outros. Quantas vezes a gente faz isso? Ah, não, mas eu oro pelos da minha família. Pergunta. Quem aqui dentro é a sua família? Quem aqui dentro é a sua família, Lucas? Só ela? A Silvia fica brava comigo. Nossa, estou falando demais da minha mulher hoje. Preocupado. A Silvia fica brava comigo porque ela fala assim, você enrosca na hora de ir embora. Acaba o culto da noite, você quer conversar com todo mundo. Eu falo, é verdade. Sabe por quê? Isso daqui é prévia do céu. Eu estou conversando com a minha família. Dá para entender isso? Ou seja, o problema é que a gente cria tantas estruturas, né, de, sei lá, bons costumes. Não pode isso, não pode aquilo. Não pode. Que aí o que começa a acontecer? Até dentro da igreja a gente tem uma estrutura congelada, fria, entendeu? Espera aí, meu irmão. Tem gente aqui que às vezes se incomoda que eu chamo todo mundo de mano, né? Entendeu? E aí, mano? Rafa é testemunha disso. Entendeu? Mas por quê? Pô, isso é que eu sinto, cara. Meus irmãos. Tô junto, tem liberdade para isso. Ou deveria ter liberdade. Mas não, começa com ética. Não pode falar da vida do outro. Não pode. Gente, peraí. Ah, não. Ó. Calma, Yuri. Você está muito apressado. A gente só vai viver isso no céu. Será? Será? Oi. Desculpa, eu vou aproveitar a oportunidade, porque esse seu tema é um tema que eu tenho falado inúmeras vezes, inclusive às vezes em reunião de liderança, que faço parte do Ministério de Educação de Filhos. Eu sou campineira, certo? De nascença mesmo. E eu tinha muito orgulho quando a faculdade falava que eu não parecia campineiro. Porque dizem que campineiro tem essa característica muito pior de marcar e tal. E aí eu tenho chamado a atenção no meu grupo de coinonia, porque nós não sabemos recepcionar as pessoas. Eu fico triste porque eu amo a Igreja Batista Fonte, eu estou aqui só há 7 anos, eu vim de outra igreja, mas eu me entristeço quando eu escuto assim, nossa, as pessoas, lá é uma ótima igreja, mas elas não são tão acolhedoras. E eu achava isso uma injustiça, porque eu sempre me senti muito acolhida, sim, mas eu me senti porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. Mas eu tento entender as pessoas. Então, quando eu trago visitantes para algum evento, eu peço para os organizadores do evento, prestem atenção nisso, porque sim, se as pessoas estão falando, é porque a gente precisa fazer a gente precisa fazer uma... E aí eu tive uma experiência na minha coinonia, que eu ainda não tive a oportunidade de conversar sobre isso, mas eu vou conversar, que é sobre essa questão de quando você faz um evento para acolher alguém, simplesmente você continua no seu grupo e você não acolhe, só acolhe aquele que levou a pessoa. E eu vou dizer isso porque também nessa questão dos piqueniques aconteceu também.
E eu sou uma comunicativa, eu estou dizendo isso, eu estou chamando a atenção de toda a liderança. Já que você falou sobre isso, eu estou aproveitando para que cada um que aqui esteja assistindo a aula, não precisa ficar assim, ai, foi culpa minha, não, mas será que a observação que as pessoas fazem sobre a cidade de Campinas, porque se tem na cidade de Campinas, não me interessa. Nós, como povo de Cristo, nós temos que ser pessoas diferentes. Eu já tive a oportunidade de encontrar irmãos na academia, por exemplo, simplesmente a pessoa não olhou para mim. E eu tenho certeza que até o dia que eu falei, bom dia, não tira pedaço, não vai bom dia, entendeu? Não tira pedaço. E aí, todo mundo deveria falar bom dia, inclusive deve ensinar seus filhos. Não tem essa história de criança mal-humorada de manhã, não existe isso. Isso é falta de educação. Tem que ensinar a falar bom dia. Então, muito mais o cristão deveria entender que ele precisa falar bom dia geral. Porque é uma oportunidade de você ir, de você estar indo, falando daquilo. Lá o livro de Atos fala que as pessoas, elas vinham vindo pelo comportamento dos cristãos. Essa é a primeira influência nossa. E a gente foi perdendo isso. Então, na igreja, tudo irmão, é uma delícia estar aqui. Saiu daqui, por favor, tem que ser simpático com as suas... Você me fez lembrar uma história... Não, ótima colocação. Você me fez lembrar de uma história interessante. Quando a gente chegou em Campinas, a gente foi para a Igreja do Nazareno. E aí teve a Comunidade da Esperança, que era do lado da minha casa, beleza? E teve o primeiro culto lá de inauguração, não sei o quê. E, cara, a gente chegou lá, não tinha ninguém na recepção. E eu e a Silvia, a gente nunca tinha trabalhado em recepção. Ó, deixa, hein, Marcelo. Marcelo já ficou olhando para mim, tá? Ele... Ah, não é ele? Ah, tá. Mas hoje, se eu ficar na recepção, é uma decepção, tá? E não tinha ninguém ali. Aí eu falei para a Silvia, eu falei, amor, tem que ter alguém aqui, vamos ficar nós. Ela falou, tá bom. Fizemos uma revelia mesmo, porque, sabe, a gente percebeu que tá meio bagunçado, que tá meio líder perdido, e corre para cá, e corre para lá. Falei, vamos ficar aqui. Em suma, acabaram colocando a gente na recepção. E tinha um irmãozinho, gente, eu lembro da fisionomia do cara, até hoje eu não sei o nome do cara. E tinha um irmãozinho, brincadeira, cara. Esse cara, tipo assim, ó, eu acho que ele mirava o fundo da igreja e ele entrava mais que nem uma bala, velho. E a gente fazia questão, eu falava pra ela, tem que cumprimentar todo mundo. Ah, mas vai chegar um grupo, não importa. Oi, irmão, tudo bem? Tudo bem? Tudo já, né? Cumprimentava e fazia questão de cumprimentar as pessoas para ver se você, né? E esse cara, velho, sem brincadeira, fala, cara, esse cara deve ser, sei lá, amigo do Vini Júnior, deve ser da mesma escola, porque o cara dava uns dribles e pum, ia embora, velho. Falei pra Silvia, eu falei, vou curar esse cara. Ela falou, o que você vai fazer? Falei, chacotinho aqui. Cara, um dia eu peguei, né, cheguei já com má intenção, né? E eu aqui, e o portão ficava ali na frente, né? E eu aqui assim, ó. Dali a pouco eu vejo o bicho vira, cara. E vem. E eu aqui, ó. Ele veio e eu pum na frente dele. Ele fez assim, ó. Eu fiz assim também. Aí ele olhou pra mim, fez assim. Eu falei, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Você é daqui? Aham. Por favor. Foi embora. A Silvia começou a rir e falou, acredito que você fez isso. Falei, calma, isso é homeopático. Uma hora ele vai ser meu amigo. Uma hora ele vai ser... Gente, sem brincadeira, o cara ficou incomodado que eu entrei na frente dele e ele tentou sair, eu saí também, ele tentou sair, eu saí. Cara, e simplesmente, domingo seguinte, eu falei, hoje ele vai me cumprimentar, certo? Aí fiquei no cantinho, a Silvia ali, eu aqui, a porta aqui. Beleza, hoje ele vai me cumprimentar. Ele virou, de novo, que nem uma bala, eu já sabe quando você... Fum! Falou nada. Eu falei, meu, deve ter problema um cara desse, entendeu? E o que a gente percebeu? Que a gente começou a fazer isso e os outros membros do Ministério de Recepção começaram a fazer questão de cumprimentar e não deixar todo mundo passar. Bom, em suma, desfecho desse cara, tá? Até hoje eu não sei o nome dele, porque as conversas eram, de novo, eu tive que entrar na frente dele várias vezes, o cara me cumprimentava, mas assim, oi, ele falava, oi, tudo bem? Tudo. E o cara ficava olhando para mim, tipo, ó, acabou, né? Não sei mal o que falar aí. Você tem pai e mãe? É. Tudo bem? Sim. Em suma, mas obrigado pela colocação. Isso de exortar, né? Ou seja, foi daí que começou toda essa conversa. É exatamente por quê? Porque eu vejo que muitas vezes a gente não faz isso entre a gente.
E isso que Paulo está falando não é simplesmente para você se colocar como juiz e julgar e exortar. Não, não, não. Isso é um ato de amor. Isso é um ato de amor. Quantas vezes você está passando uma situação difícil e você gostaria que o irmãozinho tivesse sensibilidade, né? Porque às vezes você tem orgulho de pedir ajuda, o irmãozinho senta contigo lá e fala, e aí, o que está acontecendo? Estou vendo que você está meio assim. Entendeu? Aliás, eu tive uma experiência fora da igreja de uma pessoa que viu que eu não estava bem e veio e me ajudou, inclusive, uma coisa que, para a vida. Uma pena que a gente nem sempre veja isso dentro da igreja. Gênesis 41, 41. Ah, desculpa. É Tito 2? É 2, verdade. Tá vendo? Gênesis 41, 41. Ou seja, nós estamos habilitados a ocupar cargos públicos, beleza? Eu sei que vocês vão falar, gente, mas está difícil, está muito difícil, beleza? Eu acho que se existe um teste para a fé de alguém hoje é se ocupar um cargo público. É muito difícil você não se contaminar, muito difícil, beleza? João 19, 11. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, Jesus está dizendo o quê? Foi dada autoridade àqueles homens e mulheres, e de novo, não adianta a gente querer se isentar. Nossa, Yuri, você usou uma palavra muito forte, matar a Cristo. O que eles fizeram? Carinho? Jesus morreu pelo quê? Pelo meu pecado só? Foi nos dada autoridade para fazer o que fizemos. Óbvio, plano eterno de Deus, não há discussão a respeito disso. Mas foi dado àqueles homens que de alguma forma nos representavam, né? A gente é descendente de Adão, mas não é descendente daquela raça ruim. Somos também, beleza? Nossos pecados mataram a Cristo, ponto. 2 Coríntios 13, 10. Ou seja, para a edificação do corpo de Cristo, a autoridade que nos é dada enquanto líderes nas nossas igrejas. Paulo está dizendo o quê? Se eu tiver que ser severo, beleza, ok? Não quero que seja assim, mas se eu tiver, vou ter que ser. Por quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Eu tenho essa autoridade enquanto líder de uma comunidade religiosa. Ou seja, isso é estabelecido também por Deus. Gênesis 1, 28, a gente já sabe, né? Ou seja, domine o homem sobre os animais, sobre os peixes, ou parte dos animais, né? Sobre os peixes e por aí vai. Marcos 3, 14 e 15, ou Mateus 10, 1, tanto faz. Ninguém? Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver uma manifestação de possessão demoníaca? E antes que alguém questione, isso é imaginário, já falei em uma das aulas aqui. Como é que chama CID, Meco? CID é? Código Internacional de Doenças reconhece, acho que é o número 443, possessão como doença. Beleza? Não sei se alguém já teve curiosidade de ver isso, a gente colocou isso numa das aulas. Então, quem já teve experiência aqui de ver alguém né? Eu tive duas experiências e uma delas foi bem interessante, porque eu era muito jovem mesmo. A gente tinha um conjunto que a gente cantava, éramos em seis homens. Eu, meu pai, meu tio, meus primos, e a gente cantava só a capela. A gente cantava, um grupo masculino que cantava. A gente chamava Mensageiros de Cristo. Fizemos sucesso, cantamos até em Nova Odessa. Campinas já não passou. Mas de Leme e Nova Odessa, pô, tem cidade pra caramba, pô. E eu lembro que um dia a gente foi cantar em Santa Rosa de Viterbo. Tá vendo? Pro lado de lá ia bem, cara. Acho que é pro lado de cá que tinha essa resistência, entendeu? É que nunca escutaram a gente, senão... Em suma, e um dia a gente foi cantar e estava tendo um culto na casa de uma senhora,
E essa senhora, ela tinha sido prostituta por muitos anos e tinha se convertido. Aliás, ela tinha sido prostituta, depois ela tinha sido acho que é a cafetã que fala, que é a que agencia as prostitutas. Depois ela se converteu. E nesse dia a gente foi lá e a gente estava, e aí dividindo, né, a casa para fazer grupos menores, né? E a gente estava cantando. Cara, e a gente estava cantando, dali a pouco começa uma quebradeira dentro da casa, e a gente foi parar, e o pastor falou, não para, continua cantando. E beleza, a gente continuou cantando. Cara, e o pau comendo lá dentro. E tipo, tudo bem, você canta, né? Mas você canta, mas, sabe, um olho está na partitura, o outro está... O que está acontecendo? E essa mulher estava sofrendo uma possessão demoníaca. E para nossa tristeza, né? A gente está falando de autoridade aqui, nós presenciamos uma cena deprimente, né? De um pastor, já um pastor com a carreira bem longínqua, não, bem longeva, obrigado. Tentando expulsar aquele demônio. Cara, triste. Porque ele chegava e falava com a mulher, né, possessa, e a mulher falava de pecado dele. Uma vez, e o cara falando em nome de Jesus, e cara, a mulher ria, mas dava umas gargalhadas assim, negócio meio tosco, sabe? E tinha um outro menino do lado, um outro pastor também, né, mais jovem, e aí o pastor mais velho percebeu que, 3 vezes não funcionou, tipo, a sua autoridade, sua credencial rasga, joga fora. Aí o outro pastor chegou, mais jovem, olhou para a mulher, sem pôr a mão nela, e falou, em nome de Jesus, cara, a mulher deu um chacoalhão assim. Beleza. Que situação constrangedora. Que situação. Tá falhando? Cadê a autoridade? E pior, o cara falando em nome de Jesus, gente. Eu devia ter o quê? 16 anos? 14, 15 anos? Não, 16 anos. Até hoje eu não me lembro, eu me lembro dessa cena com pesar. Coitado daquele pastor, cara. Coitado. Quer dizer, coitado numas, né? Se tivesse uma vida ali, certamente teria poder ou teria autoridade. Autoridade do Espírito Santo, Atos 4:8. Vou ler. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos, e começou, ou seja, o que nos dá autoridade em Cristo é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem autoridade. Ok? Tudo bem? Beleza. Vimos quais são as autoridades que nos são conferidas enquanto cristãos. Mas vamos dar uma olhada na nossa atual circunstância. Quem são as nossas autoridades hoje em dia? Se alguém precisar, eu tenho magnésio absurado aqui. Só gente boa, né? Quer piorar? Quantos síndicos, né? Quem mais? Não está aí a Janja? É a Gleice. Oh. Foi ela que... Não sei o que é pior, gente. Yuri, o que isso tem a ver com autoridade? Só filé, né? Pode ir? Não me perguntem nomes, acho que eu conheço 3 daqui, tá? Esse daqui é o Felipe Neto, certo? Essa daqui é a Anitta? Quem que é essa? Bom, então eu só sei o nome de um, pronto. Quem mais? Quem? Esse aqui? O Whindersson? Tá vendo? A Raquel tá mais... Quer uma outra série de... lá, tem o Whindersson.
E aí a gente está misturando, né, influenciadores digitais com... E o capiroto também é, né? Entendeu? Na verdade, quem está por trás de boa parte dessa galera é ele próprio. Mas vamos entender, o que significa e por que eu estou trazendo esses caras que são influenciadores digitais enquanto autoridades dos nossos tempos? Qual a premissa para a gente afirmar isso? Vamos lá. O que é influenciador digital? Segundo um site da FIA, que é a Universidade lá de São Paulo, os influenciadores digitais são pessoas que se expressam através das redes sociais, e até aí ok, tudo bem, né? Boa parte da gente faz isso também. Eu saí porque eu não sou muito educado e a minha mulher falou que alguém ia me matar se eu continuasse na rede social. Gerando conteúdo e por meio dele impactam indivíduos e comunidades. As pessoas ao longo do tempo passam a gostar desses influenciadores e confiam no que dizem. Aqui está o nosso problema. Ou seja, seguidor confere autoridade ao cidadão que está falando. E esse é o problema. Seu público se torna numeroso, leal e engajado. Cadê a moça do marketing? Engajado. Você pode ajudar a gente com esse termo? O que é engajado? Ou seja, é negócio, sabe, o cara faz um filme, um vídeo, e gente, eu tive que gastar tempo para entender isso, tá? Eu não gosto disso e eu gastei tempo. E eu vou mostrar aqui com alguns dos quais eu gastei tempo. Se identifica e... Misericórdia. Peguei alguns casos dos maiores influenciadores dos Estados Unidos. Vai vendo. Então... Hatching Link. 35 milhões de ganhos em 2022. 51 milhões de seguidores. Taxa média de engajamento, 0,85%. Pontuação empreendedora, que vai de 1 a 4, 4. Ou seja, os caras estão ganhando grana pra caramba só porque eles propõem, esses dois são comediantes da internet, eles propõem conteúdos para fazer graça e a partir daí eles conseguem gerar negócios, beleza? Eles ganham direta e indiretamente. Por exemplo, como é que ganha indiretamente? Lança uma linha de produto com o nome dos caras. Eles ganham dinheiro, beleza? Esse não é o pior. Vamos lá. Jake Paul, 34 milhões de dólares ganhos no último ano, 66 milhões de seguidores, taxa média de engajamento 1,6%, pontuação empreendedora 4 também, que é o nível máximo. Quem mais? Faço a menor ideia. O nome do cara é tão difícil que ele colocou, né, um codinome, que é KSI. Ganhou 24 milhões, tem 112 milhões de seguidores, 1/3 da população americana. Taxa média de engajamento, 6,5%. O cara é um... Hã? Não sei. Eu sei que o cara ganhou 24 milhões. Entendeu? Algum seguidor ele deve ter. O robozinho não ia dar dinheiro para ele. Agora o pior. Mr. Beast. 82 milhões de dólares, com 312 milhões de seguidores no mundo todo. 9,8% de engajamento e pontuação empreendedora, 4, nível máximo. Foi eleito o maior filântropo do YouTube. Por quê? Porque o cara dá dinheiro. Aí eu falei, Jesus, o que esse cara faz de tão bacana assim que tem tanta gente seguindo esse cara? Kainan tá rindo lá. Você segue ele, né? Salvo pelo gongo. Entendeu? Você segue ele? Quem segue o Mr. Beast aqui? Olha o medo da pergunta. Vini? Que decepção, Vini. Cara culto, estudado. Então, fui atrás de saber... Não, intervalo. Mas a pergunta perdura.
Vamos lá, gente. Vamos responder o que um cara desse faz para ter 312 milhões... 312? Milhões de seguidores. Oi? Pois é. A Raquel falou a mesma coisa. Desses 5 que você mostrou, eu não conhecia ninguém. Eu falei, eu também não. Mas por incrível que pareça, fazem muito sucesso. São empreendedores. Esse cara aqui já tem marca de roupa, já tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, tudo que é oportunidade, esses caras aproveitam. Inclusive, eles catapultam outros youtubers, outras pessoas. E, obviamente, tudo isso com algum interesse. Como eu falei, esse cara foi considerado o maior filântropo do youtuber, porque ele distribui dinheiro assim para todo lugar do mundo, faz campanha aqui, campanha acolá. Precisa limpar os oceanos, né? Porque tinha uma ilha de plástico no oceano. Fez uma campanha lá, 30 milhões de dólares ele levantou. Beleza? Ou seja, é um cara que tem uma baita de uma autoridade. Mas o que esse cara faz? E aí eu caí na besteira de ir no Wikipedia, porque eu não sou um expert, mas aí o Lucas e o Vini vão ajudar a gente. Ver o que esse cara faz, que tipo de vídeo esse cara faz. Me chamou a atenção, porque eu falei, Jesus, será que eu gastaria tempo vendo um vídeo desse cara? O cara ficou 20 e poucas horas repetindo o nome de um outro youtuber. São minhas testemunhas. Beleza? Entendeu? Hã? Você não escutou? Não, a Raquel falou, você está brincando, é isso mesmo? É. E aí ele começa a fazer uns desafios assim, mas pense em coisas... Não, assim, numa estupidez, eu falei, cara, não é possível, cara, que ele tem 312 milhões de seguidores e que o povo, de alguma forma, segue esse cara e esse cara exerce influência e autoridade sobre esse povo fazendo esse tipo de coisa. Mas, gente, Vai lá, Vini. Lucas, o que o MrBeast faz? Tipos de vídeo. O Vini, inclusive, está procurando um aqui, uma boa referência. Posso ler as primeiras? Por favor, leia. Construir 100 poços na África. Ele foi para a África e construiu 100 poços. Ele faz alguns vídeos do tipo... Imagina essa linha aqui na frente da sala, coloca 50 pessoas aí, a última pessoa que sair ganha uma casa e um carro. Peraí, lembrei de uma. Olha lá. Não, peraí. Lembrei de uma. Obrigado. Pegou um grupo e falou o seguinte, você tem que ficar com o dedo na tela do celular. Você não pode tirar o dedo da tela do celular. Se você ficar, eu vou te dar 25 mil dólares. Beleza? Depois de 70 horas com o dedo na tela, 4 pessoas ganharam 20 mil dólares, porque teve empate. 70 horas sem tirar o dedo. Não, que coisa útil, cara. Eu fico pensando. A humanidade é outra depois disso. A humanidade mudou a humanidade. Gente, e 300... Só faltava, né? 312 milhões de seguidores. Olha lá. Nesse ano está empregando mais de 250 pessoas, entre escritores, editores e assistentes de produção. É uma empresa. Não. E outra coisa que eu vi, ele começou sozinho, e aí o que ele fez? Coração de filântropo. Ele convidou todos os amigos de infância dele para trabalhar com ele. E aí, em pouco tempo, ele já tinha um time de 30 pessoas trabalhando junto com ele para produzir essas coisas extremamente... Olha lá, marca de chocolate. Não, eu vi marca de chocolate também. Inclusive, ele fez um concurso lá, né? Para alguém que fizesse alguma coisa ia ganhar um ticket, igual ao filme, né? Fantástica Fábrica de Chocolate. Gente, é uma coisa espetacular. Espetacular. Eu não sei por que eu não sigo esse cara ainda. Me pergunto, por que eu não sigo uma besta dessa? Ué, é o nome do cara, não fui eu que coloquei. Beleza? Por
que isso é importante? Por que isso é importante? Para a gente responder essa pergunta aqui. Autoridade se conquista ou se impõe? Pergunta retórica, gente. Ambos são verdadeiros. O problema para mim é a conquista. Por quê? Vou fazer um teste aqui. Responda para você mesmo aí. Que tipo de autoridade você exerce e sobre quem? Todos nós, a gente viu lá no começo, todos nós exercemos autoridade. Beleza? Quer ver que legal? Raquel Feltrin. Que tipo de autoridade Marcelo Feltrin exerce sobre você? Pode falar, tranquilinha, relaxa. Estamos em casa. Estamos em casa. Tá bom, a Raquel é muito... Fernanda. Eu fiz assim. Vamos lá. Vamos lá. Ou seja, qual é a ideia aqui? Esposas e maridos. Você se submete a uma autoridade. Quer ver um negócio? Marcela, que tipo de autoridade Marcelo Feltrin exerce sobre você? E você pode responder, meu pai, né? Exato, é isso. Mas você poderia ser rebelde. Você poderia não se sujeitar à autoridade dele. No entanto, a gente se submete. Por quê? Tem amor, tem um monte de coisa envolvida aqui. Ok? Como essa autoridade foi estabelecida? De novo, existe uma relação, existe uma dependência, existe um desejo, beleza? E em boa parte das vezes, e aí, né, só para deixar ela mais envergonhada, que tipo de autoridade o Vini exerce sobre você? Mas eu amo ele. Ué, é isso que estabelece a autoridade, ok? É isso que estabelece. Por isso da pergunta, conquista ou imposição? Finalmente, a autoridade nessa relação funciona bem? Se sim, por quê? Se não, por quê? Em geral, nós como cristãos, nós temos muito claro qual é a relação ou quais são as relações de autoridade. Então, peraí, a Bíblia claramente me diz que enquanto esposa eu devo me submeter ao meu marido. Está claro. A Bíblia diz que eu tenho que me submeter à vontade de Deus, que eu tenho que me submeter a Cristo, ao agir do Espírito Santo. A palavra, está claro, está escrito. Beleza? Isso aqui não tem. Mas a pergunta é, onde é que a gente busca autoridade? Onde é que a gente se submete à autoridade? E aí chega a parte triste. Primeiro exemplo, Eva. Eva tinha, claro, duas figuras as quais ela deveria respeitar a autoridade. Quem eram? Deus e Adão, beleza? Deus, o meu criador, e a gente viu a autoridade de Deus lá no começo, e Adão, o meu marido, beleza? Saí dele, foi, né, sou auxiliadora dele. Mesmo princípio. A quem ela resolveu atender? Ou a que autoridade ela se submeteu? Vocês podem falar, não, Yuri, mas foi queda, foi pecado, né? Ela não se submeteu. Se submeteu, sim. Sim. Vamos lá. Gênesis 3, de 1 a 6. Relato da queda. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, mentira, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ela preferiu acreditar em quem? Se ela tivesse submetido à autoridade de Adão, o que teria acontecido?
não vou comer. Por quê? Porque ele me disse, que Deus disse, que não é para comer. Que eu tenho autoridade sobre qualquer coisa aqui, menos dessa árvore. Beleza? O que ela fez? Escolheu dar autoridade ou reconhecer a autoridade do pai da mentira. Beleza? Não respeitou Adão, não respeitou a Deus e acreditou no pai da mentira. Resultado, tragédia do pecado dos primeiros seres humanos, ou seja, de Adão e Eva. E aí a gente pode discutir também, né, para não isentar nenhum homem aqui presente, que Adão, desculpa, não exerceu a sua autoridade, porque ele poderia ter dito, não vou comer. Deus me disse, e eu respeito a autoridade de Deus e não comerei. Foi o que ele fez? Não. Deu a seu marido e ele comeu. Você fez assim, eu achei que você ia fazer uma pergunta. Nada de friendly questions today? A tragédia do pecado dos primeiros seres humanos e da natureza pecaminosa em sua posteridade. Outro exemplo. Abraão. Mas quem que Abraão... para quem Abraão deu autoridade? Ao próprio coração dele. Ou, para melhorar, ao medo que ele teve. 2 vezes ele fala para 2 figuras de autoridade mentiras. Quem que é essa mulher aí? Minha irmã. Fato é, Sara era meia-irmã de Abraão, beleza? Por quê? Ambos tinham o mesmo pai. Tudo bem? Só que não era irmã, era meia-irmã. Só que naquela circunstância, quem é essa mulher? Minha esposa. E o que ele fez? Gênesis 12, faltou o versículo lá, cara. Desculpem. Só para pegar aqui. Gênesis 12, do 11 ao 13, diz assim: Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me consideram por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Primeira mentira. Chegou lá e falou para os egípcios, isso chegou ao ouvido de Faraó, e Sara foi levada por harém de Faraó, certo? E aí deu chaga e deu bereba em todo mundo lá. E a segunda circunstância foi em Gênesis 20, de 1 a 3, que diz, Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Eu, como Deus é bom, né? Deus corrige as cacas da gente, né? Ou seja, 2 circunstâncias onde Abraão, ao invés de confiar no Senhor, que o acompanhava desde então, prefere confiar em seu próprio coração. E mente e traz terríveis consequências, tanto para Abimeleque, e veja que interessante, né? Ainda bem que os caras não eram imediatistas naquela época, já pensou? Se na primeira noite que pega a mulher do cara, já dorme com a mulher do cara, não ia dar tempo de ter sonho, tá morto. E Faraó, a mesma coisa. Todo mundo cheio de bereba, e aí o que acontece? Opa, calma, popó. Deixa eu te dar uma dica. Quando você pescar, pesca para frente para não bater no... Não ia perder a chance, popó. Não ia perder. Desculpa. Não ia perder. Ainda mais que você, pô. Resultado, Sara quase foi possuída pelo rei Abimeleque, que certamente morreria se isso ocorresse. E se Abimeleque morresse, culpa de Abraão. Ele que mentiu. Toda a corte do faraó sofreu de chagas terríveis por conta da mentira de Abraão. Mais um exemplo. Moisés. Qual foi o erro de Moisés? Ele confiou, deixa com o pai. O pai faz, entendeu? Preciso libertar meu povo. O que Moisés fez? Agiu pela própria força ou pelo próprio braço, quando deveria ter confiado em Deus. O que o texto de Êxodo, 11 a 14 diz? Naqueles dias, sendo Moisés já homem, começa bem, né? Sendo já homem, né? Saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, olhou de outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Muito sábio, muito inteligente. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu,
Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Olha que interessante. E aí o que ele tem que fazer? O faraó diz, ó, mata esse cara aí, velho. Mata o meu neto postiço. Teve que fugir e passou, segundo Atos 30, 40 anos no deserto. Ok que alguém vai falar, Yuri, mas veja, essa era a vontade de Deus, porque ele passou 40 anos no deserto sendo treinado para passar outros 40 anos no deserto guiando o povo. Por um caminho que a gente poderia fazer em 15 dias. Fato é. Mas ele sofreu as consequências e a gente não pode afirmar o que teria acontecido se ao invés de matar aquele egípcio, Moisés tivesse se colocado diante de Deus e falado, Deus, o que eu faço aqui? Por que a gente está abordando esses... E aqui o Marcelo Feltrin vai rir, quer ver? Ele vai dar um sorriso. Deixa eu ver, esperando, 3, 2, 1. Não lembrou? Ixi, deu o sorriso. Rei Asa, entendeu? Estou falando isso porque na quinta-feira na Coinonia, a Luciana acabou falando exatamente desse caso. Você vê como é que é. Espírito Santo é um só, né? O que esse cara fez aqui? O rei Asa foi um dos reis de Judá, que eram duas tribos, né? Tribo de Judá e de Benjamim, na separação do reino do norte, que é o reino de Israel. E esse cara aqui teve um reinado espetacular. 41 anos, beleza? Boa parte dos quais muito tranquilo. Beleza? Poucas guerras, conseguiu construir boa parte das cidades, proteger as cidades e tudo mais, viveu muito bem. Em determinado momento, no começo do seu reinado, teve uma guerra. Juntando todo o exército que ele tinha mais ou menos 580 mil homens das duas tribos. Você fala, gente pra dedéu, né? Beleza. O adversário dele veio com 1 milhão, ou seja, o dobro de gente que ele tinha no exército dele. E o que aconteceu? Primeira coisa que ele fez. Não vai dar bom. Foi lá, se colocou diante de Deus, falou, Deus, o Senhor conhece a nossa condição. E a Bíblia fala que o rei Asa fez o que o Senhor aprova, fez aquilo que o Senhor desejava dele, ou seja, teve um coração diante de Deus, tirou toda a idolatria dessas duas tribos, entendeu? Então foi um cara realmente que serviu a Deus no seu reinado. E aí o que ele fez? Orou a Deus e Deus ganhou a guerra por ele, a ponto deles perseguirem o inimigo até dentro do território inimigo e destruírem absolutamente tudo. Ou seja, imagina 1 milhão de soldados morrendo nessa batalha. Ou seja, Deus o salvou, ele reconheceu isso, glorificou a Deus e tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. E a Bíblia diz que depois disso, Deus deu a ele um grande período de paz, onde ele pôde construir novas cidades, reforçar os muros e tudo mais, e viveu tranquilo por uma boa parte do tempo. Acontece que, em algum momento, um outro exército se levantou contra ele. E o que os caras fizeram? Cercaram a cidade onde ele estava e não deixava ninguém entrar, ninguém sair. Isso era muito comum naquela época, né? Por que eles faziam isso? Ia acabar a comida, ia acabar a água, você ia ficar sem nada, aí você tinha que sair. Quando você saía, o exército inimigo matava você. Beleza? Basicamente era essa a estratégia. O que aconteceu? O rei Asa, ao invés de novo se colocar diante de Deus e pedir ajuda de Deus, o que ele faz? Ele faz um acordo com o rei vizinho. Pega toda a prata e todo o ouro que estava no templo do Senhor e manda para o rei vizinho. O rei vizinho cata o exército dele, vai lá, cerca outro exército, desce-lhe paulada e tudo bem. Acabou a guerra, beleza? Ganhou a guerra. E aí, Hanani, que era um dos profetas, chega para o rei Asa e fala, rei, podemos... Papo reto aí, rapidinho? Podemos. Deus falou o seguinte para você. Como você teve experiência comigo e teve o reinado tranquilo, e na primeira aflição que você teve, você correu atrás do seu vizinho e não atrás de mim, você vai ter problemas no seu reinado a partir de agora. E a Bíblia diz que a partir daí, ele sofreu uma série uma sequência de guerras dentro do reino dele. Ou seja, aquilo que era tranquilo que ele tinha recebido de Deus, ele passa a ter, simplesmente a vida dele virou literalmente um inferno. Por que a gente está vendo esses exemplos?
Existem outros na Bíblia que mostram que nós, seres humanos, podemos conferir autoridade a quem não tem autoridade. Toda vez que a gente escolhe um senhor diferente daquele que a gente diz seguir, daquele que a gente diz servir, a gente está conferindo autoridade a esse outro Deus nas nossas vidas. Então, alguns exemplos. Isaac, ao invés de fazer a vontade de Deus, na hora de escolher o filho, que deveria ser o filho da bênção, ele escolheu o quê? Orgulho de pai. Nossa, esse guerreiro, esse é meu filho. Davi, quando ouviu o seu desejo sexual e fez aquilo que o Senhor reprova. Acabe, quando se submeteu à sua esposa ímpia, Jezabel, e a Bíblia diz que ele fez o que era mal. Aliás, ele fez pior do que todos os seus antecessores. Pedro, quando se deixou de levar pela tradição, né? Ou seja, falando de circuncisão, a gente vai ver Paulo dando uma cacetada nele lá em Gálatas, né? Falando, o que está acontecendo, Pedro? Você esqueceu do que você aprendeu, cara? E nós, diariamente, ao escolhermos a autoridade no nosso coração, do mundo, dos influenciadores, da ciência, da religiosidade, dos líderes idolatrados, e não da autoridade, ou seja, a única autoridade. Por que é importante entender a autoridade? Justamente porque todo tempo nós temos que escolher a quem nós estamos conferindo autoridade. Quem passa a ser autoridade nas nossas vidas? Quando a gente olha para aqueles influenciadores, eu fico imaginando o alcance que esses caras têm para ensinarem coisas contrárias à palavra de Deus. Ah, ô Yuri, mas tudo bem. Vamos ver lá o tal da besta. Cadê a besta? Está aqui. 312 milhões, beleza? Com 10% de engajamento. O que significa 10% de engajamento? Como as meninas responderam, ou seja, é gente que segue, gente que é influenciada, gente que toma partido naquilo ali. Ok, 10%. 31 milhões de pessoas que são engajados a fazerem a mesma coisa que esse cara faz. Ô, mas peraí, distribui dinheiro pra caramba, maior filântropo do YouTube. Beleza. Quanto do Senhor ele prega? Quantas pessoas ele levou até Jesus? Qual a influência que está nesse momento, né, nos afetando? A quem nós temos conferido autoridade? E, gente, antes que vocês fiquem olhando feio pro Vini e pro Lucas, tá? São verdadeiros cristãos, beleza? Ok? Mas como todo jovem na idade deles, os caras estão ligados, estão conectados e estão sabendo. Certamente o Vini e o Lucas não ficam 70 horas com o dedo no celular. Não, né? Por favor. Beleza? Assim, só para a gente não criar julgamento. O Henrico fica? Ou seja, por que é interessante a gente ver isso, a gente entender isso? De novo, olha para a sua vida. Quantas coisas fazem... é muito fácil a gente olhar para esse tipo de autoridade, mas a gente pode extrapolar aqui. A gente pode ir para outras coisas. Quanto que o seu trabalho detém em você? Manda em você? Quanto que os seus filhos detêm em você ou mandam em você? Essa semana eu tive uma experiência bem interessante, porque eu fui almoçar com um irmão e a gente estava conversando a respeito de filhos, né? E estava falando de educação de filhos e, em suma, várias coisas. E aí ele falou assim para mim, ele falou, cara, é impressão minha ou nós estamos numa época onde os pais idolatram os filhos? Eu falei, não é impressão sua, não. Inclusive eu tive uma experiência, e posso falar porque a pessoa, primeiro porque não está aqui, segundo porque vocês não vão saber quem é, né? Eu tive uma experiência, eu e a Silvia saímos para jantar uma vez com um casal aqui da igreja, a gente tinha recém conhecido, tal, negócio agradável, né? Os filhos, todo mundo junto, tal, e fomos jantar. Sentamos na mesa do restaurante e o pai começou a falar do filho. Aí beleza, né? Pô, cara orgulhoso, né? Pai coruja, né? Ah, que legal. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos e eu já falando, Senhor, um livramento. Minha filha liga, papai vem me buscar. Já! Tô indo.
40 minutos escutando, e a primeira frase que eu escutei é: cara, você não sabe como é difícil ser pai do meu filho. Rapaz, não foi de você não, Henrico. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, colocamos ou conferimos autoridade às mais diversas coisas. Eu não queria, porque isso é spoiler da próxima aula, mas sabe como é que chama isso? Yuri? Não. Não. Não, isso não. Não, irmã. Não é isso não, irmã. Esse dia eu fui correndo só para escapar, tá? Normalmente fica lá esperando. Fala, Rafa. É, verdade. Porque quando você vê, já passou 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, e você está assistindo uma série de sequências de vídeos e, às vezes, nada a ver. Boa. E eu acho que é isso que eles querem. Você vê, o Rafael provoca a minha pessoa a declarar o meu pecado. Gente, eu não deixo o YouTube instalado no meu celular. Beleza? Nossa, Yuri, como você é radical. Não, eu não deixo. E eu vou contar por quê. Declarando o meu pecado. Tem um troço no YouTube chamado Short. Tudo bem? E eu não sei, é coisa do capiroto isso. Porque justamente no Short aparece coisa que você quer ver, que você gosta de ver. Beleza? E um belo dia, eu, deu uma folguinha entre uma reunião e outra. O que eu vou fazer? E venha. Cliquei. Primeiro vídeo. Vídeo de moto. Você sabe, né, Eduardo? Meco também. Sabe. Fiquei ali. Aí passa um, sobe, passa outro, sobe, passa outro, sobe, passa outro, sobe, passa outro. E eu simplesmente perdi a noção do tempo. E aí, WhatsApp. Você não vai entrar? Cara, sem brincadeira, eu estava em Nárnia. Falei, entrar onde, criatura? Aí que eu lembrei da reunião. Falei, meu Deus, cara, mas te juro, me senti um idiota traído por mim mesmo. Falei, olha só, né, o que Tiago fala, né? Ou seja, dá luz ao pecado. A tentação dá luz ao pecado. Fui tentado, caí que nem um pato e comecei. E só aqui com o dedinho, né? E um vídeo mais legal que o outro. A menina passando de moto debaixo do negócio, o outro cara de Harley tremendo, e não sei o quê, e a GS nova, e não sei... Cara, fiquei... A reunião era às 10h11. 10h11, eu em Nárnia, beleza? Tão em Nárnia que a menina fala, você não vai entrar, e eu tive que pensar, entrar onde, filha? Reunião rolando, cara. Aí você entra na reunião... Um misto assim de pedir desculpa porque você está atrasado, mas muito pior, 10% de desculpa porque você está atrasado e 90% se sentindo idiota. Dê autoridade para aquilo ali, cara. Dê autoridade. Aquilo consumiu o meu tempo e me fez, inclusive, esquecer de algo importante. E, gente, esse é o meu pecado. Para pensar quanto tempo a gente gasta dando autoridade para as coisas que não deveriam ter autoridade. Quanto tempo a gente gasta estudando a palavra? Quanto tempo a gente investe, na verdade, estudando a palavra? Quanto tempo a gente investe diante de Deus? Com Deus. Conversando com Ele, sozinho, você e Ele, né? Como Jesus ensinou, entra no teu quarto, fecha a porta lá, entendeu? E fala com Ele. Quanto tempo a gente faz isso? Eu vou dizer para vocês de novo do meu pecado. Eu estava falando para o Arlington agora. Eu saí de rede social. Eu só tenho LinkedIn por fins profissionais. Olha que boa desculpa. Só tenho LinkedIn por fins profissionais. Nossa, que bom que eu sou. Babaquice. Eu saí das redes sociais por duas coisas. Primeiro, eu começava a ver as coisas lá, já ficava enfurecido, né? Via aquela foto de família, aquela família que você tem
né, contato, você tem intimidade, a família desmoronando, mas na foto, cara, pensa um negócio bonito, velho. Que família, sabe? Na foto eu queria ser igual aquela família, né? E aí eu via, né, parente, amigo, falando umas abobrinhas lá, e eu já entrava, sou um cara muito polite, muito delicado, já entrava chutando a canela dos caras, aí minha mulher chegou e falou, ou você sai ou um dia eu vou matar você, cara. E eu preferi sair, inclusive para não pecar, né? Então, saí de rede social. Então, aparentemente, estou livre até que chega o tal do YouTube Short e, né, me coloca nessa situação. O que é importante isso daqui, minha gente? Por que a gente está falando a respeito de Eva, de Abrão, de Moisés e de tudo mais, de todos esses outros casos aqui? Nós temos muita dificuldade de enxergar e compreender quem é o verdadeiro e único detentor da real autoridade. O tempo todo a gente está sendo, e C.S. Lewis, como é que chama? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, é isso que é o nome do livro? Ele, cara, espetacular o que o cara fala aí. Basicamente, para quem não leu, é o seguinte, tem um diabo escolado, né? Um PhD em demoniologia, entendeu? E tem o que está começando agora na vida do quê? Do mal. Beleza? E o cara, naquela época não tinha WhatsApp, então eles ficam escrevendo carta um pro outro. Beleza? E ele fala assim, cara, essa semana tentei derrubar o ser humano dessa forma. E o outro fala, não deu certo, certo? Não deu certo. E o outro, e tenta de novo. E lá no fim eles vão chegar a um consenso. Beleza? Qual é o consenso? Cara, ocupa a cabeça do cara, velho. Põe um monte de preocupação na cabeça do cara. E essa conclusão ela é bem interessante para mim, porque quando eu fiz teológica, eu tinha um professor, um japonês, que um dia ele fez a seguinte pergunta na sala. Imagina só, a sala cheia, né? E tinha os irmãozinhos, né? Que já era pastor, tá, aquela coisa. Ele chegou e falou assim, valendo nota, onde é o inferno? Vamos brincar aqui. Onde é o inferno? Vai, gente. Valendo o que você trouxe? Cupcake? Nem liberou na hora do intervalo, né? Tudo bem, depois a gente conversa. Só porque está vendendo para casar. Onde é o inferno, gente? Hã? Para baixo? Olha só o que esse cara falou para mim. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram dor por um determinado período de tempo ou alguma coisa. Marina, a preocupação da semana. Marina vai receber visitas, muitas visitas na casa dela a semana toda e ela está preocupada. Por quê? Está trabalhando, tal, não sei o quê, e tem que conjugar todas essas coisas. Basicamente, Marina hoje é o chinês equilibrando os pratinhos ali, beleza? Imagina o seguinte, você ter alguma coisa te incomodando dia e noite e dia, todo o tempo. Todo o tempo. Sem um minuto de refresco. Você precisaria estar em algum lugar geográfico? Aquilo é o inferno. Aquilo é o inferno. Já parou para pensar nisso? Eu não preciso estar num lugar geográfico. Basta ter alguma coisa me incomodando o tempo todo, todo o tempo, eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Aliás, o ser humano tem, né? Eu vou mudar de vida, vou mudar de cidade, vou começar tudo novo, e sai daqui, vai para lá, pior. Sai de um lugar, vai para o outro e tenta fazer lá o que fazia aqui. Primeiro problema, beleza? Segundo, acha que simplesmente porque mudou geograficamente, todos os problemas estão resolvidos. E a gente faz isso não só com questões geográficas, né? Vou sair desse trabalho. Muito opressor. Meu chefe é muito opressor. Vai para outro, e nunca vai achar um trabalho bom. Então, nós temos muita dificuldade de enxergar que a autoridade e a paz e todas as benesses só são encontradas em Cristo. Beleza? Muita dificuldade. E a gente fica procurando outras autoridades. Uma vez eu comentei com alguém o seguinte, não sei se isso é algum livro de psicologia que eu vi. O ser humano está sempre procurando uma coleira. Vou repetir. O ser humano está sempre procurando uma coleira. Você sempre quer se submeter à autoridade de alguém ou de alguma coisa. Sempre. E se você não tem Cristo para te libertar disso, modus operandi. Isso vira modelo de vida. Deixamos a pseudo-autoridade no nosso coração escolher para ser autoridades. Enganoso é o coração do homem. Deixou ele escolher, querido? Ladeira abaixo.
E necessitamos de forma gritante de um coração transformado e conectado com a real e única autoridade. Ou seja, se nós não criarmos dependência, e isso é ação, você tem que querer, você tem que buscar depender do Espírito Santo para que ele tome decisões no seu lugar. Enquanto você tentar segurar as rédeas e ter controle da sua vida, desculpa, ladeira abaixo. Pode parecer fácil o que eu estou falando, né? Esse é um desafio e que todos nós enfrentamos todo dia. É muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque o nosso coração, porque as tentações, as oportunidades. Lembra? Eu tinha um intervalinho entre uma reunião e outra. O celular estava ali, gente. Está na mesa. Dá um clique. Percebe? Todo o tempo nós estamos sendo tentados a atender os desejos do nosso coração. E por incrível que pareça, lembra que eu falei? O YouTube só mostrou coisa que eu gosto. Não é interessante isso? É feito para ser desse jeito. Lembra que a gente viu sobre a autoridade do capiroto? Ele tenta você onde você é fraco. Ele não tenta você onde você é forte. Se ele chegar para você e mostrar alguma coisa que você não tem interesse, você tira de letra. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ok? Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Deixa eu só ler um texto que eu falei lá no começo e não repetir. Mas se alguém tiver alguma pergunta, prepare-se aí. Tiago 1, 12 a 15 diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Lembrem-se, somos tentados? Somos. Mas o nosso coração já tem a sementinha do mal. O nosso coração, sozinho, sem interferência nenhuma de ninguém, já nos leva para o mal. Como é que você anula ou como é que você minimiza isso? Como é que você mitiga isso? Vida diante de Deus. Tempo entre uma reunião e outra, pega a Bíblia para ler. Pega a Bíblia para ler. Eu digo que a vida da gente é igual ao celular. Aliás, falei de celular para caramba hoje também, né? Mulher e celular. O que significa? Besteira. Igual ao celular. Se você não der carga constante, o que acontece? Acaba a bateria. Vida da gente o tempo todo. Teve uma brecha? Bíblia. Teve uma brecha? Oração. Antes de reunião, a gente já falou sobre isso, oração. Vai tomar uma decisão importante? Oração. Esse irmão que eu almocei falou assim para mim, mas como é que você teve resposta de Deus? Eu falei, cara, mas peraí, como é que teve resposta de Deus? Você tem resposta direta, de ouvir o Espírito Santo, você tem resposta pela Bíblia, você tem resposta pelos irmãos, você tem resposta pelas circunstâncias e por aí vai. O tempo todo. Qual é o problema? Mas Deus não fala assim comigo. Fala. Fala com todo mundo da mesma forma. Se você não está escutando, bom motivo para você parar e falar, peraí. Por que eu não estou ouvindo Deus? Por que eu não estou escutando a orientação de Deus? Por que eu não escuto o Espírito Santo falando comigo? Muitas vezes é o que C.S. Lewis falou na Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. Você está tão ocupado, tão cheio de coisas, que o que acontece? Não dá tempo de você escutar. Você está preocupado com o trabalho, você está preocupado com a casa, você está preocupado com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê. Dá tempo de escutar. Ok? Perguntas, dúvidas, dores de cabeça? Oremos. Senhor, obrigado por esse tempo, Deus. Obrigado porque nós podemos desfrutar, ó Deus, da Tua graça e do Teu favor no estudo da Tua palavra. Senhor, a começar por mim e também pelos meus irmãos, nos dá sabedoria, ó Deus, para não ouvir o nosso coração, mas para ouvir o Teu Espírito que habita em nós. Que as nossas decisões sejam baseadas, ó Deus, na Tua vontade e somente na Tua vontade. Que tenhamos sabedoria, ó Deus, para compreender que toda autoridade procede do Senhor e que nenhuma outra autoridade deve suplantar ou deve tomar o lugar, porque isso é idolatria, Pai. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos. Pedimos que o Senhor nos conceda um dia de paz, de bênçãos, de alegria, em que possamos desfrutar das nossas famílias. No nome de Jesus, amém. Obrigado, gente.